Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivan, mais uma vez uma aula de filosofia. Nós aqui hoje nessa aula de filosofia da segunda série iremos analisar o que é o senso moral e também a consciência moral. De maneira a darmos início então à nossa aula, preparamos um pequeno momento no start. Acompanhe o slide, por favor. Senso moral e consciência moral. Há uma história contada a partir dos gregos que se chama o Anel de Giges. Um trecho dela diz o seguinte: teve outrora, dizem o antepassado de Giges, o Lídio, este homem era pastor a serviço do rei que então guardava a Lídia. Um dia, durante uma violenta tempestade, acompanhada de abalo sísmico, o solo se abriu e formou-se um precipício perto do local onde cuidava de seu rebanho. Cheio de assombro, desceu ao fundo do abismo e entre outras a maravilhar que a fábula enumera, viu um cavalo de bronze, oco, perfurado, com pequenas aberturas. Tendo-se debruçado sobre uma, percebeu dentro de um cadáver de estatura maior, parece que a de um homem, e que trazia na mão um anel de ouro, do qual ele se apoderou. Ora, presente na reunião habitual dos pastores, que se realizava cada mês para informar o rei do estado de seus rebanhos, ele compareceu com o anel no dedo. Sentando-se entre os outros, voltou por acaso o engaste do anel para o interior da mão. Imediatamente tornou-se invisível aos demais, que passaram a falar dele como se ele tivesse partido. Espantado, moveu novamente o anel com receio, voltou o engaste para fora e assim, fazendo, se tornou visível. Dando-se conta do fato, repetiu a experiência para ter certeza se o anel possuía realmente esse poder. O mesmo feito aconteceu de novo. Virando o engaste para dentro, ficava invisível. Para fora, visível. Esse pequeno conto, então, que nós temos aí um fragmento do conto do Anel de Giges, que nós encontramos no livro 2 da República de Platão, ele de alguma maneira nos arrebata para dentro da discussão que nós iremos promover aqui em relação ao senso moral e à consciência moral. Mas por quê? O que acontece de fato que faz com que tenhamos que entender que esse material, essa metáfora, o conto de Platão no livro 2, pode ser utilizado por nós para adentrarmos na dimensão do senso e da consciência moral. Você já conhece esse exemplo de outras aulas, esse insight de outras aulas, e é o símbolo de problema. O que nós temos então aqui necessariamente? Que eu posso captar essa essência desse material, eu posso me relacionar com esse material, essa pequena metáfora do conto, da seguinte maneira ao questionar: como agir em situações extraordinárias? Uma situação incomum ou não usual permite uma certa liberdade ou não agir moral ou não ética? Ela dá esse espaço quando deixa de ser uma ação comum? Isso é de alguma forma, a partir dessas questões, a partir desses problemas ou essa problematização, nós podemos também nos relacionar com essa metáfora. Tudo isso a fim de quê? De que maneira que nós podemos então adentrar com um pouco mais de propriedade a analisarmos o que de fato é esse senso moral, essa consciência moral que tanto precisamos entender para os nossos estudos de ética. Veja, se tomamos em conta que nós já vimos o que é virtude como sendo concebida como a melhor ação possível, né, a um ser humano, se eu já tenho isso presente e ao contrário, o vício como sendo o pior tipo de agir que o humano pode se determinar, pode escolher,
Aqui, novamente, os nossos amigos filósofos gregos dão uma indicação de como explorar esse terreno ético na busca em definirmos o que é o senso e o que é a consciência moral. Por quê? Porque é a partir deles que nós podemos compreender que, de uma certa forma, num todo, nossa situação, aquela que nos faz, que nos compele a agir, a nossa situação que nos move ao agir, depende de sabermos dimensionar o que é o senso moral e o que é a consciência moral. Então, sobre esse sentido, a definirmos o que é o senso moral e a consciência moral, nós partimos para o nosso campo de investigação, primeiramente do senso moral. O que será que essas figuras, essas indicações de placas, de setas, de rumos indicam com relação ao senso moral? Para quem já teve uma determinada ação muito difícil a tomar, já se colocou em algum dilema, com certeza, mesmo sem o saber, se colocou diante da possibilidade, se colocou diante de si a dimensão do senso moral. Qual direção tomar? O que me encaminha? Quais são as metas ou indicações que eu tenho para agir de acordo com uma dada situação quando ela se apresenta? A esse respeito, então, o senso moral refere-se àquilo que nós temos enquanto emoções, enquanto sentimentos, e quais os nossos valores, aquilo que herdamos dos nossos pares, dos nossos responsáveis, dos nossos amigos. De que maneira que nós relacionamos essas duas dimensões, sentimentos e valores, tomados de uma maneira mais ampla, de uma certa forma, aquilo que basicamente todo mundo aceita numa determinada sociedade, num determinado grupo. Ou seja, em que eu me baseio, quais são os meus valores, de um modo geral podemos falar quais os costumes então que nos permeiam e que nos impelem, que nos servem de base para colocarmos em prática então o nosso agir. Veja, um dos grandes valores que a nossa sociedade defende e constitui como sendo então algo tolerável, algo aceitável, é a amizade. Nesse sentido, então, aquilo que nós temos por base como valor e que são bons é porque nós buscamos sempre nos aproximar desses valores ou tentamos buscar esses valores, exatamente por entender, mediante os nossos sentimentos, mediante a aceitação que a sociedade faz deles, por entender que eles são algo de bom, algo caro que nós devemos então cultivar. Ao contrário disso, nós temos os valores maus, ou seja, aqueles que a sociedade rechaça, aqueles que a sociedade busca sempre deixar de lado ou veementemente punir. Para quê? Para que ele não possa derrocar ou promover a derrocada dessa mesma sociedade. Se os valores bons ou as emoções, os sentimentos considerados bons, são aqueles que nós buscamos trazer para perto de nós, ou tentamos captar, tentamos nos aproximar, os valores e sentimentos ruins são aqueles que nós procuramos afastar do nosso convívio, afastar do nosso dia a dia. Por quê? Porque geralmente, não que isso tenha um peso ético, ele pode ter um peso moral, mas geralmente porque os valores bons, os bons sentimentos, são de alguma forma recompensados por si mesmos, ao passo, ou por outras coisas, ao passo que os valores maus, ou as más emoções, os maus sentimentos, eles são punidos com algo então não tão bom, ou seja, com uma punição que de fato irá nos prejudicar. Por meio do senso moral, sobre esse aspecto, então, o sujeito, nós, indivíduos que vamos praticar a ação, regulamos, o sujeito regula as suas ações, no que a comunidade costuma tolerar e no que ela não tem por hábito aceitar. É uma questão de conduta, é uma questão de postura. A todo momento que nós estamos falando, então, do campo ético, do terreno ético, a exemplo do que foi quando nós falamos dos princípios éticos, exemplo do que foi a definição dos principais termos da ética, nós sempre temos que ter em mente que a ética é a dimensão da prática, é de um agir. Eu não tenho só a ética
como alguns até defendem, meramente no campo reflexivo, que não há, né, seria uma mera investigação pura e simplesmente. Ela é sim a investigação sobre os nossos costumes, sobre a nossa moral, porém ela é uma investigação para que nós possamos efetivar, melhorar, né, ou consolidar as nossas práticas. O interesse então da ética é de fato entender como que as nossas ações devem ser praticadas, seja através de uma moral já consolidada, ou seja através de um aperfeiçoamento moral. Sobre esse aspecto, então, se o senso moral ele se calca nas nossas emoções, se ele se calca nos nossos valores, entendidos como bons e como maus, de alguma maneira, próximo disso, a consciência moral, ela busca refletir sobre tudo isso. É aquilo que eu tenho mais íntimo comigo mesmo para entender se os valores que eu pratico, se os valores, ou melhor, que eu detenho e as ações que eu pratico mediante esses valores, se de fato isso me apazigua, me deixa bem comigo mesmo. Ou seja, é através da consciência moral que nós, enquanto indivíduos, a questão toda subjetiva mesmo aqui, consegue se mostrar mais por si só, né, mais presente, com mais efetividade. Porque de alguma forma os valores eles são geralmente comuns. Quando eu tenho a possibilidade de introjetar esses valores, né, para o meu uso, para a minha prática, para os meus sentidos, é aqui então que eu entendo que esses valores do senso moral, aquilo que me direciona enquanto um indivíduo da sociedade, do grupo, ele agora pode ser de uma maneira crítica absorvida, ele pode ser reflexivamente colocado até mesmo em prova, colocado até mesmo em xeque. Mas de que maneira a consciência moral consegue fazer isso então? Vamos ver? Veja, no que diz respeito, né, à consciência moral quanto ao uso racional das minhas práticas, das minhas ações, eu tenho que entender que é quando eu sou capaz de julgar se o uso que eu faço desses valores, né, se de fato eles buscam de alguma maneira humanizar-me ou humanizar consequentemente os demais que estão ao meu redor com as ações que eu pratico, ou se ao contrário disso, eles terminam, né, os meus valores, as minhas ações, eles corroboram para haver uma prática de desumanização, ou uma prática, né, não correta, uma prática não justa, de acordo com o que eles pressupõem, de acordo com o que eles defendem. Nesse sentido, então, a consciência moral é aquela que é capaz de encarar os valores recebidos, encarar as práticas que até mesmo eu, enquanto indivíduo, faço, mas agora de uma maneira introspectiva. Em que sentido? Questionando, ora, será que isso que eu estou fazendo, será que isso que eu estou dizendo, será que isso que está posto como sendo um valor é de fato um valor atual para mim enquanto indivíduo, ou que a sociedade realmente deveria corroborar como sendo algo bom, algo correto, algo justo? Você se recorda dessas três perguntinhas? Essas três perguntinhas são essenciais para definirmos se uma prática ou se um determinado comportamento, uma determinada postura é de fato ética. Então, é na efetivação da consciência moral, essa questão da introspecção ou introjeção, se nós quisermos assim, dos valores de maneira crítica, não uma mera cópia externa, mas uma maneira crítica, uma maneira reflexiva, é que eu consigo então entender se algo é e pode-se então receber a marca, né, vamos dizer assim, do que é ético, ou se é meramente um costume até mesmo o qual deveria ser reprovado. Sobre esse aspecto, quando a minha consciência moral ela absorve e reflete sobre os valores, né, ela coloca também valores, ela impõe, ela descreve valores, não é apenas porque os costumes recomendam fazer, né, ou mesmo por sentimentos pessoais. Há um exemplo de que se eu tenho determinada atração ou prazer com uma determinada pessoa, na companhia de determinada pessoa, no realizar determinada situação, eu
digo que isso é bom e pura e simplesmente porque eu digo estaria correto. Não. A dimensão da nossa consciência moral aqui exige uma reflexão muito mais apurada, muito mais sofisticada do que isso, do que simplesmente afirmar que algo é bom pura e simplesmente porque eu digo que é. Mas então, de que maneira podemos consolidar, né, essa postura? Trazemos aqui dois exemplos de duas personalidades, né, com a maneira que elas recebem os valores colocados ao seu redor e a maneira que elas se postam, né, ou melhor, se portam mediante esses valores recebidos. A primeira delas é de Rosa Louise Macaulay, né? Rosa Louise Macaulay, ou Rosa Parks, que a partir do momento que ela se recusa a ceder o seu assento, né? Isso na cidade de Montgomery, né, nos Estados Unidos, que ela recusa-se a ceder o seu assento para uma pessoa branca, porque essa era a regra que se tinha em determinado momento. Essa era até mesmo a lei definida em determinado momento. Que ela se recusa, né, e mantém o seu assento ali e não resolve ceder a essa moral em que dividiam negros e brancos no sul dos Estados Unidos, ela se porta então de uma maneira a criticar, de uma maneira crítica, mediante os valores que lhes são imputados, que lhes são colocados. O costume qual era? Na medida que os ônibus dos bancos eram divididos, né, a partir da coloração das peles das pessoas, né, os brancos sentavam-se à frente e os negros sentavam-se atrás, né, era um costume, já era feito assim e ninguém o questionava. A partir do momento que Rosa Parks, né, diz, bom, esse é o meu assento e eu não vou cedê-lo para ninguém, né, ela coloca então, ela recebe o que a sociedade lhe entrega de uma maneira crítica e imputa e devolve então de maneira consciente, essa é a importância aqui que nós trazemos como exemplo, de maneira consciente que isso, por mais que seja um costume, não deve se perpetuar, ou seja, não é bom, não é correto e não é justo. Se você tem maiores curiosidades sobre esse evento de Rosa Parks, a partir do ônibus de Montgomery, né, que realizou, depois disso, o boicote, né, foi o principal estopim para o boicote do serviço público de transportes de Montgomery, onde milhões de pessoas, né, deixaram de utilizar esse serviço público exatamente porque Rosa Parks, após esse feito, foi presa, foi levada, né, como era a lei daquele período, foi levada a julgo, foi levada então para a cadeia, perdão. Se você quer saber mais sobre esses detalhes, é muito importante que você entenda qual é o contexto da época, onde você vai poder ter mais detalhes disso quando pesquisar ou quando for a fundo na investigação sobre os direitos civis norte-americanos. Mas no Brasil, nós temos um exemplo muito semelhante, né? Um pouco antes desse período, então, Rosa Parks, esse evento com Rosa Parks, né, se deu em 1955, na cidade de Montgomery. Já lá atrás, né, no ano de 1910, após a abolição de escravatura aqui no Brasil, nós temos então João Cândido Felisberto, mais conhecido como Almirante Negro, a participar, né, como comandante da Revolta da Chibata. O que era a chibata? Você pode estar se perguntando, professor, o que significa isso então? Bem, a chibata era um instrumento de punição, né, da qual, uma espécie de chicote muito próximo disso, da qual se usava então como punição para as pessoas, mas também é muito utilizado em relação a relação ao animal, né, você poder tratar com o animal de maneira a receber um comando na sua pele e o animal então passa a executar determinado comando, se é mais depressa, por exemplo, quando você usa isso no lombo de um cavalo. Mas nesse caso específico do ser humano, ele é sempre usado como punição. Punição que remetia, sim, né, à escravatura, quando, né, seres humanos foram escravizados. No nosso país, o último país a ter, então, decretado o fim da escravidão como um sistema. Né? Se bem que hoje nós podemos questionar se ele não perdura a partir de uma outra sistematicidade. Mas isso ficaria para um outro momento. Para o exemplo que nós queremos trazer aqui, então, do Almirante Negro, é que quando ele já, né, diante não mais da condição de escravizados,
Mas agora sim, na condição de subalternos na Marinha Brasileira, né? Todos eles então tripulantes de um navio brasileiro, né? Navio Minas Gerais, quando eles necessariamente decidem por um motim ocupar o navio, não é sem motivo. Qual seria o motivo então e por que revolta da Chibata? Ora, porque dias antes, né, com uma série já de um bom encaminhamento em conversa com a Marinha do Brasil, em que os castigos físicos deveriam ser cessados por completo, até mesmo porque haviam leis, né, com o Decreto da República, que exigiam isso, os navegantes, os tripulantes das embarcações, e João Cândido, um deles, né, levou até até conhecimento do comando da Marinha e mesmo do presidente na época, que isso era uma lei, sim, mas na prática continuava acontecendo. A proibição legal da chibata, os castigos, né, físicos, era uma lei que proibia isso acontecer, porém, de maneira prática, ou seja, nos costumes da Marinha do Brasil, ainda ocorriam. E durante algum tempo, durante alguns dias, estava sendo, né, apresentado essas situações para que isso acabasse, para que isso cessasse. Nada mais do que para que os costumes, então, se adaptassem ao texto da lei. Porém, um evento acontece, né, em 1910, quando esse navio, então, e junto com toda a tripulação voltava da Inglaterra, quando um marujo ele é punido com 250 chibatadas, né? Dizem os relatos que mesmo após o seu desmaio, que é muito comum esse tipo de castigo físico, né? Devido à quantidade de sangue, de sangramento e dor que o sujeito padece, então ele acaba vindo a desmaiar, mesmo depois do seu desmaio, o seu comandante, o seu oficial comandante teria continuado então a punir, né, esse sujeito. Isso resultou em tamanha a revolta aos demais ali, e João Cândido um deles. O que acontece então? Para que haja, né, de fato a consolidação da lei e acabe-se de vez com essa prática, então os revoltosos acabam tomando os navios, né, acabam tomando as embarcações e imputando junto ao presidente então da época que seja declarada de toda, né, o fim da chibata como um instrumento de punição, né? O resultado da revolta da chibata vocês podem acompanhar nas aulas de história de vocês. Fica mais uma pitada de curiosidade aqui para vocês. Vale muito a pena acompanhar essa história, vale muito a pena acompanhar também a história de João Cândido e de todo esse movimento que cerca os revoltosos. Então, quando nós trazemos aqui para vocês esses dois momentos, né, nós queremos necessariamente ilustrar o quê? Que o senso moral do contexto, de ambos os contextos, eles apontavam uma certa direção, eles apontavam um certo caminho. Porém, as pessoas que resolveram agir dentro desse senso moral, resolveram de maneira crítica, de maneira reflexiva, isto é, a partir da sua própria consciência, questionar e alterar o mecanismo de ação nesses sistemas, né? Tanto no caso de Rosa Parks nos Estados Unidos, como aqui no caso, então, nosso caso brasileiro, né? No que diz respeito ao João Cândido com a revolta da chibata. O que nós não podemos perder de vista é que a nossa consciência moral, esse aspecto mais íntimo, mais privativo do nosso ser, eles têm que estar em harmonia, não só por uma questão, né, lógica, uma questão, por assim dizer, então, de conduta moral, até mesmo por uma questão de saúde. Porque quando nós agimos para fora do nosso ser, ou contrário, né, quando nós agimos a partir de uma negação do nosso próprio ser, nós acabamos também adoecendo psicologicamente. Isso é um fato muito importante de se observar. A nossa consciência moral é a retidão no agir moralmente, então, no sentido dos nossos valores, dos nossos, então, nas nossas emoções, nossa reflexão, mas também há uma preocupação mesmo de uma dimensão aqui de sanidade. Como que nós conseguimos agir a partir de uma dimensão, né, saudável, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos. E muitas vezes, como é doloroso nós reconhecermos, né, que muitas das nossas ações são ações falhas. Como que é doloroso reconhecermos
que muito do nosso agir, ele precisa ser reformado, ele precisa ser contornado, ou ele precisa ser colocado numa direção totalmente oposta do que vem acontecendo mesmo. Isso, quando nós temos esse aspecto, essa dimensão, é porque nós estamos acionando, né, a partir de todo o nosso convívio, a partir de todas as nossas interações sociais, nós temos a dimensão então do que nós podemos também melhorar. E isso aqui, quem está promovendo em nós, né, em você e em mim, é a nossa consciência moral. Esse apaziguamento, essa capacidade de internalização que nós temos, né, internalização, novamente, crítica daquilo que o meio social nos coloca. Nesse sentido, então, ela trata-se da esfera de uma subjetividade, né? A conduta ética, ou seja, a minha postura que eu vou manifestar, ela está relacionada diretamente à minha consciência moral, na qual o ser humano ele alcança a sua postura crítica, ele se coloca verdadeiramente como ele é. Eu posso acatar, né, as coisas do meio social como elas são tal e qual, sem nenhum tipo de crítica, e nós vemos que isso então diz respeito ao senso moral, ou eu posso criticamente, como eu acabava de dizer, rever algumas posturas, e talvez não que eu tenha que me direcionar, me encaminhar totalmente ou exatamente para os mesmos valores, né, a serem reivindicados, né, por determinada cultura, por determinado grupo. Mas eu posso reconhecer que a maneira que aquele grupo reivindica um determinado valor, determinada situação, é uma maneira justa, é uma maneira correta, é uma maneira boa. Ou seja, que os valores reivindicados por determinados indivíduos, instituições ou grupos são valores que nos tornam mais humanos. E sobre esse aspecto, então, quem novamente toma a frente aqui, né, para o meu pensar e para o meu agir, é a nossa consciência moral, que consegue compadecer do outro ser humano, reconhecendo a humanidade do outro, né, em comunicação com a minha humanidade. Sobre esse aspecto, então, a consciência moral, né, aqui ela se pensa e age criticamente frente aos próprios atos e aos atos dos demais, né, enquanto agentes morais. Porque uma coisa, e isso nós temos uma certa facilidade de realizar, ou muita facilidade de realizar, né? Uma coisa é quando eu acabo por criticar, acabo por dizer, né, como que o comportamento do outro é ruim, como que o comportamento do outro, né, acaba então me ferindo, como que o comportamento do outro, seja esse outro você, seja esse outro aquele que está do seu lado, como que isso atrapalha o meio social. Mas eu também sou, né, provocado, convidado ou mesmo convocado, diante da minha consciência moral, a analisar como que o meu comportamento, né, está de acordo com algo bom, de acordo com algo justo ou de acordo com algo correto. Quando eu avalio os meus próprios atos em relação à minha consciência moral, então, eu tenho a capacidade, né, eu acredito muito mais forte de me deparar com algumas coisas que eu necessariamente preciso mudar, preciso alterar. Você já pensou uma certa facilidade que nós, seres humanos, não só você, mas nós, seres humanos como, né, um todo, a facilidade que nós temos de identificar os erros dos outros e a tamanha dificuldade que nós temos, né, de encontrar nas nossas ações, no nosso modo de pensar, né, os nossos erros. O que será que acontece? Qual será o procedimento aí, né, instalado em nosso chip humanidade que torna tão difícil esse zelo da nossa consciência moral em relação a nós mesmos, em relação aos demais, né? Veja, se eu tenho a capacidade crítica, então, com relação aos meus atos e com relação aos atos dos demais, é porque eu tenho a dimensão reflexiva assumida em mim. E como que, de alguma maneira, então, nós poderíamos reconstruir tudo isso aqui que nós falamos? Será que os mesmos valores, né, quando nós escutamos aquela historinha do Anel de Giges, né, que é aquele sujeito que achou então o anel naquela situação,
Será que aqueles mesmos valores que me passaram pela cabeça, olha, que tal isso, que tal aquilo, será que durante essa nossa construção eles sofreram alteração? Mediante o nosso percurso aqui então, que eu estou querendo dizer, você teve a oportunidade de refletir, de entrar, né, constantemente em confluência, em conversa, vamos chamar assim, com a sua consciência moral e também se pautando, né, quando me escuta, quando lê, quando interage, com o nosso senso moral também, com o seu senso moral. Mas será que diante de tudo isso, né, a postura necessária que leva ao agir moral e leva ao agir ético, né, que é uma postura reflexiva ou uma postura de simplesmente acatar o externo, será que isso teve, de alguma maneira, ecoou aí junto de você? Em última instância, como esse direcionamento, que é o senso moral, se encontra em você? Você consegue identificar quais os passos que você deu, né? No sentido de comportamentos que talvez você, olha, aqui talvez eu possa melhorar, aqui talvez eu tenha que me aperfeiçoar mais um pouco, olha, talvez isso aqui eu tenho que deixar de lado, olha, talvez isso aqui é um valor muito bom que eu tenho e eu tenho que procurar cultivá-lo ou preservá-lo, né? Expandir para os demais. Você pensa que é possível e mesmo necessário, então, redirecionar, né, o seu senso moral? Será que talvez você esteja caminhando por um lado que esteja falando, olha, isso aqui vai ser muito legal, vai ser muito bacana, é um bem que não é somente para mim, mas vai beneficiar demais pessoas porque nos enriquece de uma maneira humana, né? Eu tenho possibilidade então de me humanizar e auxiliar aos demais também, né, a buscar o seu processo de aperfeiçoamento, se quisermos, ou desenvolvimento humano. Aperfeiçoamento talvez não seja a melhor palavra, né? A busca da perfeição, mas um desenvolvimento, uma constante, né, melhoria das nossas ações, da nossa maneira de pensar, de conhecer as coisas, de nos interagirmos, né, uns com os outros. Você entende que hoje a sua consciência moral, essa validação do que você faz, essa sua intimidade, né, consigo mesmo, naquilo que você busca como bom, naquilo que você exerce como um bem, né? Ou aquilo que você rechaça como mal, aquilo que você, né, procura se afastar por entender que não são boas coisas, né, não trazem boas coisas. Isso realmente lhe permite reforçar a maneira que você pensa quando você entra em contato com esse seu ser mais íntimo, né? Ou necessariamente leva você, enquanto fundamento ético, enquanto os valores que você possui, a se colocar um certo distanciamento e olhar novamente e falar, opa, talvez tenha coisas aqui em mim, e isso que é importante, né? Na minha maneira de se realizar, de agir, né? Naquilo que eu defendo como sendo um valor, que talvez seja preciso, né, a rever. Eu acho que está precisando algum, né, um olhar diferenciado ao menos, né? Porque nós também temos essa facilidade em nos acostumarmos a olhar as coisas da mesma forma sempre, né? Talvez a dificuldade aí de sempre vermos sempre encontrarmos facilidade no julgamento conosco, né? Ou uma certa docilidade para julgarmos a nós mesmos e uma certa, né, a acidez para julgar as ações alheias. Então, para ajudar todo esse processo reflexivo que nós estamos construindo aqui, que tal exercermos, né? Todas essas questões foram colocadas para de alguma maneira, provocar uma evolução, um brainstorm para produzirmos, né, essa reflexão, mas colocando na prática mesmo agora. Uma ajuda para vocês, que maneira que isso poderia ser exercido na prática. Aí, facilitei a vida de vocês trazendo uma lista de exercício. Vejam só, mediante as definições de virtude e vício que aprendemos, né? Virtude é a melhor ação possível, vício, o pior agir possível que o ser humano pode escolher. Se tratarem respectivamente então, né, dessas coisas, e também levando em consideração lá aquela historinha do começo do Anel de Giges, formule um pequeno texto, entre 12 e 20 linhas, né, dissertando sobre o seguinte, aquilo que possivelmente muitos de vocês já pensaram. Se você possuísse um anel com o mesmo poder, né, com o poder da invisibilidade que Giges também encontrou,
O que você faria ao entrar num shopping? Lembram da nossa questão? Será que em situações extraordinárias ou situações não usuais, de alguma maneira eu posso dar uma alargada nos meus valores éticos? É mais ou menos nesse sentido que você tem então que se debruçar sobre aqui a dissertação que você vai produzir. Se você recebe, né, se você tem a posse, melhor dizendo, desse anel, na situação que você entra no shopping, o que você faz? O mais importante até do que definir o que você faz, como você irá se comportar, é explicar, né? Então, explique por que você agiria dessa forma que você escolheu, com esses, né, defendendo os argumentos, né? Não basta você simplesmente dizer, eu faria isso por quê? Porque sou invisível. Veja, aqui nós precisamos ou necessitamos de uma dimensão lógica do raciocínio. A explicação que você age, da maneira como você age, não pode ser a invisibilidade. Por que, professor, que não pode? Porque essa é a condição do seu agir, né? Você está sob a condição da invisibilidade. Essa condição, que convenhamos, não é nada comum, é inusual, mas essa condição faz você agir de que maneira? É sobre essa maneira, então, que você vai agir, que você tem que explicar, e não sobre a condição de ser invisível. Ok? Sobre isso, então, pessoal, nós trouxemos para vocês, né, uma lista também. É importante nós termos as nossas referências de onde nós partimos, mas sobre isso principalmente colocando para vocês a dimensão do nosso senso moral, de nossa consciência moral. O que eu não posso perder de vista é que necessariamente está vinculado, o meu senso moral, àquilo que eu recebo da tradição, do grupo, das relações que me permeiam. E é sobre esses valores que eu recebo, sobre os meus sentimentos, as minhas emoções relacionadas a esses próprios valores e relacionadas à sociedade a que eu pertenço, é que então eu, de alguma forma, me encontro direcionado para algumas coisas que são boas, para algumas coisas que não são boas, mediante, novamente, a isso que se apresenta a mim de fora, ou seja, de maneira externa, né? Pela sociedade, pela cultura, os pares que comigo habitam esse local. Agora, ao ponto que eu internalizo esses valores, ao ponto que eu consigo refletir sobre eles, ao ponto que eu consigo criticá-los, aqui nós não estamos mais nos referindo ao senso moral, mas sim à consciência moral, que é de receber criticamente esses valores. Eu tenho, por assim dizer, então, na maneira de internalizar aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, né, que eu quero, a minha vontade, a maneira de internalizar isso pode ser feita de uma maneira crítica, reflexiva, que impõe então a necessidade da consciência moral ou a busca já de uma reflexão ética, ou eu posso, né, fazer isso meramente absorvendo, acomodando esses valores, em mim, sem nenhum tipo de crítica. E nesse caso, então, eu não incorro, pelo menos não de maneira, né, tão profícua, a dimensão da moralidade. Por quê? Porque se eu apenas recebo da tradição, sem questionamento algum, todos esses valores, nós vimos o que pode acontecer, né? Que eu posso corroborar com situações totalmente injustas, eu posso defender situações, né, totalmente incorretas do ponto de vista da humanidade que nós precisamos desenvolver em nós e também colaborar para que ela seja desenvolvida junto aos demais que conosco vivem. Nesse sentido, então, a consciência moral, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser provocada, não apenas por situações extraordinárias, como nós trouxemos aqui, né, para ilustrar os nossos exemplos, o anel de Ginges, mas por ações cotidianas. Para além daquilo que acontece na nossa escola, para além então daquilo que acontece na nossa comunidade escolar, eu tenho que voltar os olhos, né, para situações ao meu redor como um todo, na minha própria casa, no meu próprio bairro, na minha própria cidade, no meu país de uma forma geral. Aqueles valores que eu vejo sendo defendido, aqueles valores que eu vejo sendo colocados como a melhor coisa, será que de fato são? Aqueles valores que eu escuto dizer, olha, tal coisa é ruim, tal coisa não presta, será que de fato são?
Veja, a questão aqui nesse momento que nós vivemos, uma questão aqui de colocar as coisas em xeque, em dúvida, acaba sendo até mesmo um novo valor. Valor esse que a nossa sociedade não tem por hábito cultivar. Ora, professor, quer dizer então que eu tenho que duvidar absolutamente de tudo o que eu vejo, o que eu penso, para depois, de alguma maneira, exercer um pensamento, exercer uma ação? Sim, é isso. Né? Colocar em suspensão aquilo que os gregos chamavam de epoké, colocar em suspensão o juízo, é um processo que me auxilia, né, me permite dimensionar a real importância do que eu estou vivenciando, do que eu estou fazendo, do que eu estou ouvindo ou do que eu estou dizendo. Veja, quando eu consigo fazer esse momento de reflexão, né, de suspensão do juízo a partir de uma reflexão, eu estou acatando, né, um acolhimento do que realmente me vem, né, eu acolho o que me vem, eu faço, se assim quiserem, enquanto ideias, enquanto, né, informação, eu faço uma espécie de digestão, né, eu faço uma espécie de ruminação daquilo que está acontecendo e depois disso analisado, eu devolvo. É óbvio, tem pessoas que têm uma facilidade tremenda para fazer isso. Eu, por exemplo, já não tenho tanto assim. Talvez eu demore um pouco menos que o usual. Talvez você seja muito mais prático em realizar isso quase que instantaneamente. Porém, não devolver da mesma maneira que nós recebemos determinadas informações, determinadas provocações no sentido de impulsos ao agir, é uma prática que a nossa sociedade precisa construir cada vez mais. Por quê? Porque se eu incorro, né, numa prática automática do meu agir, pura e simplesmente porque todo mundo faz, se eu incorro numa prática automática de transmitir uma informação, por quê? Porque todo mundo faz. Aqui eu acabo por completo com qualquer possibilidade de exercer a minha consciência moral, que significa o quê? Aquela dimensão em estar, né, em me colocar em paz comigo mesmo, porque eu tenho ciência dos valores que eu defendo, eu tenho capacidade de indicar e demonstrar por que esses valores me tornam e tornam as pessoas ou ajudam as pessoas a se tornarem um tanto quanto mais humanas e necessariamente porque este é o caminho, pelo menos assim, né, se você tem essa capacidade de entender, esse é o caminho de construirmos aquilo que a ética também almeja, que é a busca do melhor tipo de convivência. Sobre isso, então, senso moral e consciência moral, nosso recado de hoje está dado. Espero que você tenha gostado das nossas aulas de hoje. Participe, interaja nos exercícios, né? E até uma próxima.